E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês, né? A gente está aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre o Antigo Egito. A aula passada a gente já comentou bastante a, sobre a religião, né? Sobre a cultura egípcia de maneira geral, falamos da escrita, né? Das formas de escritas que existiram no Egito. Falamos também sobre os deuses, né? As características desses deuses e tudo mais. E hoje a gente vai falar, então, de um aspecto muito importante da vida no Egito Antigo, né? Da cultura do Antigo Egito, que é a crença na vida após a morte. Tá? Então, esse tema, né? Esses conteúdos vocês vão encontrar lá no tema 3 da unidade 4. Leiam, tá? Façam as anotações que forem necessárias e me enviem as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder é, assim que possível e aí a gente ir conversando, tá bom? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder é, dar início à nossa discussão, porque ela é bastante longa. Vamos lá. Então, pessoal, os egípcios, né, eles acreditavam na vida após a morte. Aqueles deuses que a gente já comentou anteriormente, né, fazem parte também desse processo, dessa crença. Afinal de contas, os egípcios têm um deus, né, para basicamente quase todos os fenômenos naturais ou mesmo cotidianos, né, humanos. E uma característica muito marcante dessa cultura egípcia é justamente a crença nessa vida, né, logo após a morte. E essa crença ela é o fundamento de aspectos que se tornaram marca da cultura egípcia, né? Então todo mundo que fala de Egito pensa logo em quê? Pirâmide, né? Falou de Egito, pirâmide, todo mundo já acha logo a pirâmide. Falou de Egito, todo mundo pensa logo na múmia. Múmia pra cá, múmia pra lá. Então, essas ideias, né, principalmente esse pensamento, ele gira em torno justamente desse aspecto da cultura egípcia, que é a crença na vida após a morte. A mumificação, as pirâmides, né, elas estão ligadas aí justamente por, por esse aspecto, tá? Então, a mumificação existe especificamente porque a crença na vida após a morte permitiu que essa técnica existisse. A construção das pirâmides também está atrelada a essa crença, né? Não apenas essa crença, mas ela é um dos fundamentos. Então vamos lá. A mumificação. O que é mumificação, para quem não sabe? Né? A mumificação é o quê? É um processo de preservação, né, do corpo de alguém que já morreu. Tá? Então o que acontecia lá no Egito? É, o corpo, né, a pessoa morreu, o corpo ele era tratado, ele passava por uma série de tratamentos que duravam vários dias, tá? Que envolviam, né, a retirada, né, dos olhos, do cérebro, para deixar aquele corpo, entre aspas, ali purificado. Esse corpo ele era é, untado, né? Passavam-se ali uma série de compostos químicos, né? Que ajudavam a preservar e também porque acreditava-se, né, que aquelas misturas, né, elas poderiam é, purificar aquele corpo, né, para a vida após a morte, né? Então, por vários dias eram feitos rituais, né, cantos mágicos para que aquele corpo ele fosse purificado e também, né, auxiliar esses cantos, esses rituais mágicos, eles ajudassem na, na transição, né, da vida terrena para a vida após a morte. Então, quer dizer, esse processo ele exigia de um lado todo um conhecimento, né, vamos dizer entre aspas assim, científico, né, a utilização do sal, do natrão, né, que era uma substância utilizada pelos egípcios para ajudar na preservação do corpo, né? É, é, a utilização da gaze, né? O conhecimento da anatomia para retirada de determinados órgãos, de determinados ah, né, partes do corpo que poderiam influenciar nesse processo de preservação do corpo. Depois o corpo ele era enfaixado, né? Então as múmias elas são enfaixadas
Depois essa gaze ela é coberta novamente por natrão, né, e por essas substâncias, para garantir a preservação do corpo. Então o que acontece é que hoje chegou até a gente, né, múmias de 3, 4 mil anos e em ótimo estado de conservação, apesar de tanto tempo ter se passado, né? Afinal de contas, um corpo humano, quando a gente morre, né? Pouco tempo depois a gente passa a entrar em decomposição. Então a ideia da mumificação era impedir essa decomposição ou adiar ela o máximo possível. Então quando a gente encontra aí as múmias de faraós, a gente vê extremamente preservados, né? As formas, o rosto. É claro que, né, a maior parte da pele já se decompôs, alguns ainda têm, né, pele. Então quer dizer, é um trabalho que envolvia um conhecimento científico, né, no caso de conhecimento científico entre aspas, tá, pessoal? Porque não existia ciência na época, é só para a gente entender. Precisava de um conhecimento, né, sobre as substâncias, né, as ervas que eram usadas para a fabricação dos ungüentos, né, que eram passados no corpo, as propriedades do sal, né, para a retirada da umidade, conhecimento de anatomia, né, que fazia com que uh, esses sacerdotes, né, essas pessoas pudessem, né, retirar, né, os órgãos, saber exatamente quais eram, onde estavam e tal. Então tudo isso, né, foi um avanço bastante interessante. A gente vai falar mais sobre a ciência no Egito, entre aspas, né, quais são os conhecimentos que os egípcios produziram mais à frente. Outra coisa é que precisava também de um aspecto religioso, né, até porque esses procedimentos eram executados por sacerdotes, como eu falei, envolvidos em uma série de crenças, né? Então, muitos dos órgãos eram colocados dentro de jarros que possuíam inscrições mágicas, feitiços. Também era comum esse processo todo ocorrer enquanto os sacerdotes eles faziam cânticos, né? E colocavam incensos para, vamos dizer assim, né? Auxiliar nessa transição. Então a mumificação é uma característica muito própria da, da, da cultura egípcia, né? E essas múmias elas eram preservadas e colocadas dentro de sarcófagos, né? O sarcófago ele é uma espécie, né? Um tipo como se fosse um caixão, né? Onde era colocada essa múmia. Geralmente eles eram adornados, né? Para aquelas pessoas mais ricas, mais poderosas, eles eram adornados com pinturas, com às vezes contando a história, com hieróglifos contando um pouco da história, o nome daquela pessoa, certo? E aí essa múmia ficava ali preservada, né, longe das intempéries aí do mundo. Por que se fazia isso, né? Por que mumificava? Porque, como eu falei, a crença na vida após a morte dos egípcios é uma crença bastante complexa. Para eles haveria o chamado julgamento dos mortos, né, executado aí por Osíris, né, o senhor aí, de certa forma, da vida enfim, né, criador, de certa forma. Após a morte, esse espírito, né, essa pessoa, ela seria levada por Anubis, né, o deus da morte, até o tribunal de Osíris, né, e esse tribunal haveria então uma balança que colocaria que iria pesar, né, a existência daquela pessoa, se ela seria, né, merecedora ou não da, da, da vida após a morte. Isso ocorreria da seguinte forma: o coração daquela pessoa que morreu seria colocado nessa balança juntamente com uma pluma, né, uma pena da deusa Maat, né, que é a deusa da verdade. Então, se a pena da Maat, né, fosse mais leve do que o coração dessa pessoa, significa que essa pessoa ela era impura e assim ela não mereceria a vida após a morte. Então ela seria devorada, a alma dela seria devorada pelo monstro Amut, né, que é um dos deuses também que devoraria ali o, a alma dessa pessoa, né, que é a cabeça de jacaré e tal. E então quer dizer, essa era a perspectiva. Se o coração fosse mais leve, né, que a pena da Maat, então ele seria apresentado ao deus Osíris, que o recompensaria com a vida
após a morte. E esse julgamento ocorreria na presença de todos os deuses. Então a crença era de que se ele fosse agraciado com a vida após a morte, o corpo deveria ser preservado. Então era preciso preservar o corpo para que após o julgamento do deus Osíris, essa alma pudesse reencontrar, né, o seu corpo, e assim a vida após a morte estaria garantida. Então, basicamente, era essa a perspectiva da vida após a morte. Daí a criação, daí o processo de mumificação, os sarcófagos, as mastabas, basicamente as construções funerárias egípcias, elas estão ligadas principalmente a essa crença. Então, por exemplo, muita gente acha, né, que os egípcios moravam dentro das pirâmides, e isso não é verdade, pessoal, tá? A pirâmide, ela é um túmulo, tá? Acima de tudo, ela é um túmulo que vai preservar ali a múmia de um faraó ou de uma família de faraós ou da família de um dos faraós. Então, quer dizer, ali é um túmulo, tá? Vejam, ainda dentro desse processo nós temos o livro dos mortos, tá? Os egípcios, eles tinham, né, o hábito, né, principalmente daqueles mais poderosos, de escrever o chamado livro dos mortos, que era um livro que continha encantamentos, né, feitiços, vamos dizer assim, né, rituais mágicos que auxiliariam essa pessoa a fazer essa transição, passar pelo julgamento e retornar à vida. E também uma lista do desejo, né, dos desejos desse morto para a sua vida após a morte. Então ele colocava ali naquele livro, né, esses rituais, esses cânticos e também os desejos que ele teria para a vida após a morte. Vejam, e aí, como eu falei, né, tudo isso juntamente com a construção dos complexos funerários. E vejam, a história do Egito, pessoal, ela é bem assim, né? Não é toda igual, tá? Então, as pirâmides, de certa forma, foram assim, o último estágio desse processo de construção de complexos funerários. Então, na verdade, existiram, antes da criação das pirâmides, propriamente ditas, como nós conhecemos, existiram complexos mais simples, como é o caso das mastabas. Mastaba era vamos dizer, o protótipo, o início do que posteriormente seria uma pirâmide. Então, a mastaba era uma construção simples, geralmente com um ou dois duas múmias, né? E ela era bem simples, né? À toa que, na verdade, parte, né, dos primeiros grandes faraós e tal, eles vão utilizar as mastabas, né? E a maioria das pessoas os hipogeus, né? São pessoas mais comuns, menos ricas, menos abastadas do que os faraós, os sacerdotes e tal, tá? Então, olha só, as mastabas, os hipogeus, todos são construções funerárias. As pirâmides, claro, as maiores e mais pomposas, porque a pirâmide, além de ser um local funerário, ele também tinha o objetivo de demonstrar o poder daquele faraó, né? Então, o tamanho daquelas pirâmides não é um mero acaso. Na verdade, faz justamente sentido, relacionando aí justamente o tamanho delas ao poder desses faraós. Então, a gente vai vendo aqui uma por cada um. Então, olha só, as mastabas. Mastabas era isso aqui, uma construçãozinha funerária pequena, né? Opa, peraí, funerária. Ó, se vocês verem, ela é só um complexo aqui de tijolos, né? Geralmente, pedras pequenas que constroem esse processo. E aí aqui você tem o que, ó? Você tem um poço, né, que é chamado de poço funerário, e a câmara mortuária, onde fica o sarcófago, a múmia, né, o local onde fica a múmia, uma ou duas múmias podem conter. Aqui, ó, nessa primeira câmara, né, nessa câmara, fica uma estátua do defunto, tá? Fica uma estátua daquela pessoa, ou daquelas pessoas que estão ali na câmara. Lembrando que isso aqui, de novo, pessoal, é uma coisa que não é para todo mundo, tá? Nem todo mundo no Egito tinha direito à pirâmide, ou tinha direito a mastaba, algo do tipo. Alguns vão, como falei, vão fazer parte do hipogeu, porque o hipogeu era maior, e aí era mais gente lá dentro, né? Aqui, ó, você tem aqui a mastaba, né? Tem o poço funerário, a câmara mortuária, né? Que é de fato o local onde estão as múmias e tal. Aqui a sala com a estátua daquela pessoa. E tem aqui também, ó, uma espécie de mesa, né, para oferendas, né? Como eu falei, muitos eles acreditavam na vida após a morte, mas eles faziam também oferendas a essas pessoas que morriam. Ó, aqui o hipogeu,
tá? O hipogênio você tá para ver direito, né? Mas é aqui, ó, você tem essas entradinhas aqui levam a uns túmulos, né? Aqui dentro estão pessoas em vários túmulos, sarcófagos, onde essas pessoas elas eram enterradas, né? Aqui é uma câmara funerária também. Aqui um pouco mais amplo, né? De acesso maior do que a mastaba e do que a pirâmide. A pirâmide, enfim, se fala, né? Então aqui a gente tem uma múmia. Trouxe aqui a múmia do Ramsés II, um dos faraós que viveu aí, um dos faraós da 19ª dinastia egípcia. Ele governou entre 1270 e 1213 a.C. Olha aí, tá? Ramsés, olha só como essa múmia está preservada, né? É possível ver o rosto dele, né? Perfeito, assim, de mais ou menos como ele era. Ainda tem aqui algum resquício de cabelo. As mãos estão muito preservadas. É possível ver ainda um pouco de pele. É importante o pessoal entender que ao longo do tempo, né, no processo de decomposição, a gase, né, que enrola o corpo, ela acaba se mesclando a pele. Então, os historiadores, os arqueólogos, paleontólogos que vão mexer aí nessas múmias, eles não podem retirar a gase, porque retirar a gase pode danificar a múmia, né? Pode quebrar, elas são extremamente frágeis também, tá? Porque elas podem quebrar, a pele pode ser arrancada, né? E aí isso tudo vai danificar a preservação desses corpos. E aqui é só um, tá, pessoal? Você tem várias outras múmias, eu trouxe só uma, mas tem várias, né? Vários faraós já foram encontrados, as múmias deles, das famílias, né? Em câmaras mortuárias dentro de algumas das pirâmides. Aqui a gente tem um sarcófago. Aqui só um exemplo de como é que é um sarcófago. Então aqui você tem um sarcófago específico, né? Não sei se dá pra ver direito aí, né? Mas aqui, ó, coberto de hieróglifos aqui, tá? Vários hieróglifos. Aqui eu acredito que seja uma representação da deusa Ísis, né? É semelhante à que eu tenho aqui nessa ampulheta que tem aqui atrás, tem a deusa Ísis, do mesmo jeito. Então você tem aqui provavelmente a Ísis. Tem uma série de inscrições de hieróglifos que podem ser cânticos, podem ser, né, rituais aí para auxiliar essa múmia, e também podem ser contando um pouco da história dessa pessoa, né? E aí, ó, aqui fica a múmia, né? Aqui no centro aqui, ó, fica a múmia, e você vai colocar, isso aqui é colocado aqui dentro, e aí, ó, uma tampa por cima até chegar a tampa maior, que é a que veda o sarcófago, tá? Então você vê que havia uma preocupação muito intensa de preservar esses corpos. Aqui, né, o complexo das pirâmides de Gizé, chamado Necrópole de Gizé, né? Aqui estão as 3 grandes pirâmides, né? As 3, né? Existem mais, tá, pessoal? Tem pirâmides menores, também existe a chamada pirâmide escalonada, porque entre a mastaba, que é aquela primeira construção lá que a gente viu, e a pirâmide tem um longo processo, né? Depois foram criadas mastabas que eram escalonadas, elas têm esse formato assim, né? Mas esse formato assim, ó, né? E aí, dali você vai ter o desenvolvimento dessas pirâmides. Então a gente tem aqui, mais ou menos, nessa ordem. Aqui, ó, essa daqui, maior, chamada de Kelps, né? Faraó Kelps. Aqui, Miquerinos, que é a menor, Miquerinos, desculpa, Kefren, tá? Kefren, que é a segunda menor. E aqui embaixo, menorzinha, a Miquerinos. Então essas são as 3 pirâmides de Gizé, né? As maiores. Kelps tem aproximadamente 150 metros de altura. Na verdade, ela tinha 150 metros. Agora ela deve ter em torno de uns 145, 146, porque o topo dela quebrou, caiu, né? Desmoronou. Então, geralmente elas são um empilhado gigantesco de tijolos, né? Tijolos, na verdade não são tijolos, são pedras, tá? Pedras de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de tamanho, né? Assim, é um cubo, né? Então são bem pesadas, tem milhões de blocos de pedra e centenas de milhões de toneladas. Elas foram construídas aproximadamente aí, ó, 2550 a.C. Então é bem antigo, né? São bem antigas essas pirâmides. E elas demoraram muito tempo para ser construídas. Tá? As pirâmides, pessoal, muita gente também tem aquela ideia assim, pirâmides foram os alienígenas que fizeram. Tá? E na verdade não, né? As pirâmides aqui hoje a gente conhece como é que foi o processo de construção das pirâmides.
Aqui envolveu muito trabalho, né? Trabalho principalmente escravizados, tiveram que cortar, carregar e empilhar esses blocos, utilizando aí uma série de técnicas, né? Principalmente a utilização de rampas laterais aqui, ó, construídas, né, em volta da pirâmide, que vão permitindo com que eles levassem esses blocos até o topo. Então é um processo bastante trabalhoso, envolveu centenas de milhares de escravizados, em sua grande maioria que morreram, né, nesse processo, mas e que também demorou décadas para serem construídos, tá? Essas pirâmides elas foram construídas em torno de 20, 30 anos. Então, geralmente não é uma coisa que deu para fazer de uma vez, assim, de uma semana para outra, que é trabalho para décadas, tá? Olha. Então, é isso, né? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Então, pirâmides, quer dizer, construções funerárias, pirâmides, mastabas, hipogeus, mumificação, crença na vida após a morte, estão extremamente interligadas, porque fazem parte dessa cultura, né, que os egípcios desenvolveram. Então não dá para dissociar uma coisa da outra. Elas estão relacionadas de uma forma muito profunda, né, e os egípcios levavam isso realmente muito a sério, porque, de maneira geral, toda a arquitetura, principalmente ligada aos ritos funerários, demonstram essa importância da crença na vida após a morte para essas pessoas. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, né? Muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, me enviem lá no Google Class. Façam a leitura, tá, do tema, não deixem de fazer a leitura, porque ajuda. E aí, vamos para frente, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.